Eu sou Luísa Mandetta e hoje a gente vai reagir a um vídeo que apareceu no quadro do canal do YouTube do Maurício Meirelles. Ele é um entrevistador, um comediante, e ele tem um quadro no YouTube que chama Achismo, quadro do qual eu sou muito fã, adoro acompanhar, né? E ele, segundo as palavras dele, ele traz pessoas de fora da bolha dele para conversar sobre assuntos que, enfim, que são interessantes e que ele conhece pouco. Então ele vai trazendo os achismos dele e a pessoa vai respondendo com o conhecimento e a sabedoria dela. A minha surpresa foi que ele trouxe alguém de Enneagrama, muito bom, né? A sabedoria que a gente ama, que a gente discute, que a gente trabalha aqui no nosso canal. E nós vamos agora discutir um pouco sobre o que foi trazido durante esse vídeo. Lembrando que assim, o vídeo completo, né, a entrevista completa, tem 1h25 e muito tempo foi falado de outras coisas, né? Ela falando de linhas da psicologia, então ela é uma psicóloga. Só para contextualizar que é pouco tempo para falar de uma sabedoria muito profunda, né? Eu sou fundadora e instrutora da Escola 963. A Escola 963 ela tem aulas semanais e tem aulas que chegam a durar 2 horas toda semana. Os editores piram, mas os alunos gostam. E mesmo lá eu sempre falo para os alunos, gente, nós não vamos esgotar esse assunto, a gente não consegue esgotar, eu volto nele depois. Pessoal, aqui eu vou precisar correr um pouquinho, ser um pouco superficial e volto nisso depois. Eu tô falando de uma escola que abriu, né, ela tem uma data de abertura sem data de fechamento e toda semana a gente discute alguma coisa. E ainda assim a gente fica na superfície dessa sabedoria que é tão profunda. Imagina em poucos minutos como foi esse caso. Então, eu aproveitei isso para a gente trazer para cá, para a gente aprofundar um pouco mais, abrir um pouco mais da conversa que teve. Vamos junto? Vamos lá ver o que a gente pode trazer aqui para discutir, tá? Ó, só para vocês terem ideia, eu tô começando no minuto 29, então já teve muito papo, assim, já rolou muito assunto. Porque eu olho para aquilo, os centros estão em equilíbrio, vamos dizer assim. Igual, eu sou um 4. Um tipo 4. O que é o 4? O 4 é o idealista. É aquele que sonha, projeta, então tá sempre antes de todo mundo. Igual, eu fiz curso de constelação familiar quando eu tinha 18 anos, eu tô com 43. E agora é moda, entendeu? Então agora todo mundo tá falando disso. Enneagrama, agora tem uma galera falando de Enneagrama. Eu estudei Enneagrama há 20 anos atrás. E venho estudando todo esse tempo. Quer dizer, o 4, a gente vai falar a ordem dos números aqui pra gente entender quem é você. Vai ser maravilhoso aqui. Eu sou tipo 2, eu sou 6. Vai ter uma merda, provavelmente você vai errar. Mas assim, Ele fala, provavelmente você vai errar, e é verdade, né, gente? É preciso de um monte de coisa. Aqui no canal tem um vídeo falando, né, como descobrir o meu tipo. E é preciso de um monte de informações, né? É difícil você escutar uma coisa ou outra e saber o seu próprio tipo, né? Mas o que ela fala ali é muito verdade, né? O 4, ele tende a ser assim... ele é muito criativo, ele é muito visionário, ele é muito insatisfeito, ou seja, ele quer conhecer uma coisa nova, ele quer trazer alguma outra coisa. Então você vai conhecer 4, pioneiro, com certeza, concordo 100% em relação a isso. Ele tem um profissional para fazer isso. Exato. O tipo 4, é o que você tá falando, ele é uma pessoa mais vanguardista, é uma pessoa que... À frente do tempo. À frente do tempo. O 4 geralmente é um empreendedor. Ele é um criativo. Só que ele pode criar dentro da sua área. Igual eu sou um 4 e eu crio dentro da psicologia. Né? Você pode ser um 4 e criar. Pode ser um empreendedor, pode ser um pesquisador, pode trabalhar num trabalho que a gente olha de fora e acha meio burocrático, assim, e ele vai de alguma maneira trazer o jeito dele de fazer, né? Dentro do stand-up. Ele é um criativo, ele tá sempre criando, ele tá sempre à frente do seu tempo. Ele pode ser um cara do banco, aquele cara que cria uma ferramenta, é um pedreiro que criou um bagulho. Mas é muito difícil um 4 vai ficar num banco. Pessoal, é possível sim, tá? É possível, na verdade, assim, todos os tipos estarem em qualquer lugar. Isso é a grande verdade, ainda mais quando a gente fala de subtipo, né? Tem vídeo no canal explicando isso, tem vídeo dos 27 subtipos, tem vídeo dos instintos. Então, o instinto, ela tá falando do 4, quando o instinto, por exemplo, social, se encontra com a paixão da inveja, que é a paixão do 4, pode fazer com que, poxa, ele se compare. Ele seja esse insatisfeito, mas ele não tenha muita força de mudança. Então você pode se encontrar tipo 4 em caixa de banco, você pode encontrar tipo 4 em trabalhos burocráticos, você pode encontrar tipo 4 em trabalhos que ele não consiga criar, que ele não consiga mostrar a sua própria identidade, ele não vai estar feliz lá, provavelmente, mas sobretudo se ele for um 4 social,
é possível sim você encontrar o 4 dessa maneira, tá bom? É possível você encontrar tipos em qualquer trabalho, em qualquer trabalho. Porque ele vai se sentir preso. O 4 gosta de liberdade, ele tem prazer em ser diferente, em trazer a diferença para o mundo, em agregar diferença para o mundo. Tanto que eu te mandei uma mensagem antes de vir. Eu falei assim, você quer que eu vou vestida como uma psicóloga clássica? Ou posso ir eu mesma? Você ou não? Vem você. Porque eu sou isso. Eu atendo de moletom, eu atendo de tênis. Eu sou um 4. Você é um 4. Você sempre... Aqui é um ponto interessante da gente discutir. Pelo que eu entendi lá no começo da entrevista, ela é terapeuta dele, psicóloga dele, tá, gente? Se não é um mal entendido. Bom, de qualquer forma, talvez ele conheceu o Enneagrama por ela e ele pergunta, eu sou 4, né? Entenda que assim, a gente, ao seguir a ética do Enneagrama, né, ao seguir as coisas, eu acho que vários profissionais e vários professores, instrutores de Enneagrama, eles podem discordar de várias coisas, mas tem uma coisa que eu acho que é unanimidade com todos os profissionais de Enneagrama, que é, quem sabe o tipo é a própria pessoa. Essa pergunta assim, eu sou isso, né? Eu sou esse tipo mesmo? É claro que pode ser um tipo 6 inseguro, que esteja buscando validação externa, mas de certa maneira, aqui eu traduzo, e é claro que a minha tradução pode estar equivocada, mas é uma tradução mais ou menos assim, ó, eu não estudei tanto, eu não me aprofundei em tanto. Se ele pergunta, eu sou 4, não sou? Eu fico imaginando, será que ele tem noção do que é a ideia sagrada do 4? Quais são os caminhos de desenvolvimento dentro do símbolo do 4, a força do ponto 1 na vida do 4, a importância do 2 no 4, a importância do 5 no 4, que é vizinho do 4, enfim, e traz um monte de coisas que são importantes para o seu próprio desenvolvimento, e quando ele se junta ali no símbolo da essência, ele está intimamente no mesmo ponto, né? Será que ele sabe que a virtude do 4 é a equanimidade, a força da equanimidade na vida dele? Então, eu sou 4, eu aqui de fora traduzo assim, eu não estudei tanto essa sabedoria, eu fiz alguma coisa ali, ou você me ajudou a chegar no meu tipo, e eu sei que eu sou 4, né? Eu sei que eu sou 4, que eu sou vanguardista, que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas eu não fiz ainda o que é para fazer com o Enneagrama, que é sair do ponto. E para sair do ponto eu preciso saber flecha, contrário a flecha, virtude, ideia sagrada, no caso do 4, ideia sagrada, no caso de alguns outros, ideias sagradas, é trabalhar esse ponto, esse dinamismo do símbolo do Enneagrama, né? O dinamismo dele. Você está num ponto, você cristalizou em um ponto lá frente às primeiras interpretações de infância, para se proteger e vir para o mundo, né? Eu tenho um vídeo no Instagram contando sobre isso, como foi a formação da personalidade. Mas olha, isso foi o que aconteceu e agora você precisa sair dessa caixa. Agora você precisa sair dessa caixa e talvez essa seja a grande diferença do Enneagrama. Ele vai te mostrar como, que é para você fazer até o último dia da sua vida, sabe? Então você que é um profissional de Enneagrama, eu sei que a gente é tentado a fazer isso o tempo todo, mas assim, ó, em respeito ao seu cliente e você que é estudante de Enneagrama, nunca deixe ninguém falar o seu tipo. Isso daí é um caminho seu, é um caminho que você precisa percorrer. Bora lá então. É sempre essa coisa de inovação, sempre tá fazendo novo, sempre... Só que o cérebro da gente não para, né? Porque a gente cria o tempo todo, a cada segundo a gente tá criando uma coisa. Mas me fala das coisas boas e ruins de ser um 4, vamos lá, pra entender. Bom, nós somos ótimos em nos renovar sempre, então a gente sempre tá se renovando, mas a gente é péssimo porque se a gente ficar preso nesse looping mental, a gente não sai dele. Então a gente fica criando coisas ruins também pra gente, criando crenças limitantes, criando problemas que não existem. Então assim, tá tudo bem, tá ótimo, mas, poxa, será que eu não deveria trabalhar a minha questão com meu pai lá de trás? Sabe, parece que a gente fica caçando coisa... O 4 ele é ansioso. Por natureza. Ele é ansioso porque ele tá o tempo todo se movimentando, né? Criando uma energia pra ele. É bacana falar sobre isso, né? Porque o pessoal fala assim, ansioso é o tipo 6. Eu encontro um monte de tipo 4 ansioso, bastante ansioso, porque tem uma... ele não tá na tríade mental, né? E no começo do vídeo ela fala sobre isso, uma das linhas do Enneagrama que fala sobre o centro predominante, o de apoio e o reprimido, ela fala sobre isso, é bem interessante. O 4 tem um predominante emocional, mas tem o de apoio mental, então assim, ó, você pode traduzir de algumas formas. Uma das formas é ele se aprofunda no que ele sente. A outra forma é ele pensa. Quem pensa, vai ser um ansioso, né? Vai querer falar assim, nossa, no futuro vai ser melhor, então vai ter uma certa ansiedade, sim. É bacana falar sobre isso.
Como é que é o 4 no relacionamento? Eu vou fazer de todos, tá? Foi bom, pai. Como é que é o 4 no relacionamento? Depende qual é o ideal dele. Igual, se o ideal dele for fidelidade, ele vai ser fiel. Se o ideal dele for uma família doriana, ele vai criar a família doriana. E ele consegue fazer isso, porque ele é muito cativante, né? Então ele consegue fazer isso. Só que o problema do 4 no relacionamento é que ele tem altos e baixos emocionais. Então, então o que a gente precisa trabalhar é justamente isso, altos e baixos. Você acorda amando o mundo, aí daqui a pouco no meio do dia você tá com raiva do universo, e daqui a pouco você volta a amar todo mundo e quer salvar todas as pessoas do universo. Então essa oscilação emocional do 4 é ótimo pro relacionamento, né? Só que não. Então dá brigas aí. Então qual que é o papel do 4? Qual que é o objetivo do 4? Tentar se manter o máximo possível flat emocionalmente. Trabalhar a inteligência emocional para não... O relacionamento para o 4, ele é o centro da vida, assim como pode ser para outros subtipos, outros tipos e um pouco mais para o tipo 2, mas está no centro da vida. A grande questão é que o 4 tem um certo vício pela falta, um certo vício pela reclamação. Então meio que ele ama quem está longe e tem problema com quem está perto, isso pode acontecer bastante, né? E quando fala que da busca por uma estabilidade emocional, é meio que talvez uma utopia, porque ela não vai existir. Então, muitos tipos 4, eles têm vergonha, eles se culpam, eles se acham, assim, inferiores aos outros, mesmo aqueles que são, né, pra frentex, que são super evoluídos, né, que se acham super desenvolvidos, que são altamente reconhecidos, né, profissionalmente, porque os bichos podem ser muito bons profissionalmente, né, quando eles se encontram. Mesmo esses, no fundo, eles vão ter uma vergonha, vão sentir uma culpa, né. Eu explico isso na aula de ideias sagradas dentro da escola. Vem com uma culpa e uma vergonha carregada, mesmo aqueles que parecem ser mais autoconfiantes e mais expressivos. A grande questão é que a estabilidade, esse flat emocional, pode ser que só venha com medicação, tá? Ou muito trabalho, assim, muito trabalhos externos, né? Que seja, sei lá, uma yoga, uma musculação pesada, um trabalho muito forte de se fortalecer internamente. A grande questão é que muitas vezes pro 4, até por causa da virtude dele, que é a equanimidade, que vai falar de equilíbrio de ânimos, muitas vezes não significa estar com ânimos equilibrados, significa se conhecer em relação a isso. Eu me lembro de uma tipo 4 falando, quando eu tô mal, eu nem peço pra minha equipe pra eu ver os trabalhos, porque eu sei que eu vou criticar tudo. Né? Então, quando eu tô numa baixa, eu sei que eu vou implicar com o parceiro, eu sei que eu vou dar, que eu vou ser grosseira com as pessoas, então eu preciso me conhecer e me respeitar. Em muitos momentos é isso, porque muitas vezes o 4 ele entra numa vibração assim de se culpar, de achar que é diferente, né, dos outros. Vamos começar agora não. Tá, ó, vamos lá. Um é o perfeccionista, é aquele cara que ele vai tudo pra ele, sabe, você abre o guarda-roupa, é tudo muito arrumadinho ali, arruma de uma cor pra outra. Lembrando que nem todo tipo 1 se identifica com essa questão do perfeccionista, tá? Perfeccionismo mesmo, daquele clássico, a gente vai conhecer um pouquinho mais numa autopreservação. E mesmo vários 1s autopreservação, eles podem ser desorganizados em alguma área da vida. Então, não que o que ela esteja falando esteja errado, mas assim, às vezes a pessoa fala, Luísa, mas eu sou tão bagunçada nessa área, será que eu sou 1? Pode ser, tá? Então são, como o Márcio Schultz sempre gosta de lembrar, são as janelas mentais. Então, às vezes, assim, no trabalho impecável, a casa é um pouco bagunçadinha, né? Eu sempre conto de uma aluna tipo 1, que assim, eu entrei no carro dela lá, Luísa, não repara não, tava 6 meses sem lavar o carro, e de fato tava tudo meio bagunçado mesmo, né? Eu reparei. Entende? Então, essa coisa do perfeccionismo mesmo, a gente vai encontrar em alguns tipos 1, um pouco mais no autopreservação. Você não vai encontrar muito tipo 1 sexual perfeccionista, pode ter, gente, sempre pode ter, mas esse clássico, né, das meias da mesma cor, do metódico para todos os mínimos detalhes da vida, não é uma geral pro 1, tá bom? Um militar. Existe militar? Não, mas você tem que ver o seguinte, o militar depende, ele pode ter sido treinado para ter disciplina, agora o 1 ele é desde pequenininho desse jeito, a criança é desse jeito. Ele vai pegar, você vai ver uma criança, é muito legal ver isso em criança, pegou o carrinho, vai lá e guarda. Que criança que guarda? O 1 ele é muito metódico, mas ele é metódico por quê? O que ele gosta? Ele gosta da coisa perfeita, ele gosta de olhar e ver perfeito. Então, uma pessoa tipo 1, você vai olhar para ela... O 1, por ser representante do físico, né, e ter uma orientação muito forte para o dever, para a praticidade,
ele vai fazer com que a vida dele funcione de uma maneira mais prática. Então, assim, você vai entrar no carro do 1, ele vai te dar uma esponjinha pra você lavar, pra você limpar o tênis, né? Pra você limpar o tênis, pra você limpar o pé, e você, que chatura, né? Ele, não, se não sujar, eu passo menos tempo limpando. Então, ele vai ter sempre uma cabeça assim, como é que eu faço mais rápido, melhor, mais rápido, melhor. Às vezes, ele pode até não ser muito metódico, como a gente conhece de metodologia mesmo, que a gente vai ver um pouco mais nos mentais, mas ele vai ser prático, né? E aí, como ele vem desde muito criancinha mesmo, olhando pra como que as coisas podem ser melhores sempre, imagina uma pessoa dessa adulta. É um ISO 22000 eterno, né? Ele fica se melhorando, se aprimorando eternamente. Ela tá assim, sabe? Aquela coisa, aquele cabelo Chanelzinho, aquele cabelo Chanel bem assim, aquele todo arrumadinho, tudo assim. Aí ele pergunta, é o Justus, né? O Justus tem muito mais características de tipo 3, que inclusive o 3 pode se confundir com 1 também, mas tem bastante característica mais de 3. Vocês dão uma olhada lá nos vídeos do tipo 3, que eu falo sobre ele. E o moço atrás da câmera pergunta, é o Dória, né? Pode parecer também, porque o Dória tem muito mais característica de 3, mas, né, o Dória tem muito mais característica de 3. Isso é uma coisa que ela fala que acontece com vários tipos 1, tá, gente? Todos, não. Nunca no Enneagrama é todos. Mas acontece com vários tipos 1, assim, meio aquela coisa, sabe, de Rainha Elizabeth. Perfeição, recém-saída do banho, né? Uma coisa recém-saída do banho, sempre impecável, né? Isso pode acontecer com alguns tipos 1, sim. Chama-se inteligência emocional, de entender. O 1, cara, eu não posso chegar, é igual assim, eu sou o chefe, eu vou dar bronca no Marcão. Marcão já tá tomando cu, Marcão, burro pra caralho. Tá nesse lugar, você fala burro pra caralho pro careca, talvez ele chore pra caralho, porque ele tem mais ou menos então, assim, ó, pra você ter uma ideia, a gente dá treinamento em empresas. Isso daqui é bacana, né? O 1 é altamente autoexigente, né? Altamente autocrítico, né? Vai dar uma bronca nele pra você ver. Ele vai ficar perturbado mesmo, né? Só um parênteses, tá, gente? O que o Russ gosta, fala muito, e eu acho que tem tudo a ver, que é o 1 pode ser a melhor pessoa do mundo para se conviver, né? Ele pode, quando ele encontra o caminho do desenvolvimento, o 1 é uma pessoa maravilhosa para se conviver. Mas eu preciso concordar que, assim, no comportamento, né, muito unzado, assim, né, ele vai estar crítico, o olhar dele vai ser, tá errado, precisa melhorar, né, desde criancinha, ele vindo com esse olhar, então o tempo todo ele vai ter um pouco julgador. Ali a gente consegue até entender um pouco, porque ela, como se identifica com uma 4, deve irritar ela essas coisas, né, essa inflexibilidade, mas, assim, óbvio, não existe tipo mais difícil, mais chato um do que o outro, tá, é só o jeito daquela pessoa se encontrar, se posicionar no mundo, e o Enneagrama, ele é um grande professor de compaixão, né, de expansão do coração, para você entender a dor daquela criança, né? Então a criança 1 teve uma dor muito profunda em relação a caos, tá? Vai lá no vídeo do 1 que você entende isso. Dentro do Enneagrama para equipe. Eu não posso pegar um tipo 1 e colocar ele para ser motivador de equipe. Pode, gente. Eu tenho quase 10 anos aqui, né, de aprendizado e ensino de Enneagrama para as pessoas e também para o corporativo. E durante esse tempo todo eu já tive muitas oportunidades de estar com líderes uns, né, presidente de multinacional, gerentes de empresas médias, pequenas, empreendedores. A questão é que, sim, todos os tipos podem ser grandes líderes, todos os tipos podem estar na liderança. A questão é que ele vai liderar da sua maneira, né? Da sua forma. Então, não tem muito a ver, não tem nada a ver com o tipo. Tem muito mais a ver com o desenvolvimento da pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. O físico, gosta de fazer as coisas do próprio jeito, o jeito que ele acha que é melhor, rígido, inflexível. Aí trabalha com o tipo 2. Que é coração puro, que é conexão, que quer beber um cafezinho segunda-feira para saber como é que foi, porque viu no Facebook que o seu cachorrinho não sei o que ela... Entende? A gente tá falando de 2 mundos diferentes. Vai dar errado? Somente só, se a gente estiver falando de pessoas em nível de desenvolvimento baixo. Porque por mais emotivo, por mais emocional que a pessoa seja, se ela tiver um nível de desenvolvimento, assim, minimamente, sabe, em desenvolvimento, porque ninguém aqui é evoluído nessa terra, ela vai entender as características positivas daquele líder, que é coerente, que ama ensinar, o tipo 1 adora ensinar, né? Então, peraí, tá bom, talvez um seja objetivo demais, ríspido, né? Para minha visão até um pouco grosseiro, vamos imaginar aqui uma pessoa um pouco mais sensível pensando, né? Para minha visão um pouco mais grosseiro, mas espera lá, quando a equipe precisa ele tá junto. E ele sabe que eu vim trabalhar mesmo com algumas dificuldades, ele valoriza o meu esforço,
sabe? Então, assim, aquela pessoa que não fica esperando ser adulada no ambiente de trabalho, que não fica esperando reconhecimento o tempo todo, porque um tem dificuldade mesmo em parabenizar e agradecer, aquela pessoa que já não é mais uma criança adulta, ela já é um adulto, minimamentezinha trabalhada, ela pode se dar bem com o tipo 1, se ele tiver minimamentezinho trabalhado também, tá bom? Então, assim, eu não posso pegar um tipo 1 e colocar em tal lugar. É muito complicado falar isso, tá, gente? Bem complicado mesmo, porque qualquer tipo pode estar em qualquer cargo, qualquer tipo pode estar fazendo qualquer coisa, se ele estiver fazendo do jeito dele, tá? Do jeito dele. Enneagrama não é para reduzir, Enneagrama é para ampliar, tá bom? Ser gerente, porque ele não vai motivar nada. Ele é operacional, ele quer sentar e fazer a coisa daquele jeitinho. Ele vai organizar tudo. Só que não dá, ele não vai ser um motivador. Ele vai ser um TI do caralho. Aqui fala uma coisa que é uma tendência da personalidade do tipo 1, que é ser tarefeiro, ser organizado, ficar no operacional, né? Então, aliás, isso é uma das grandes diferenças do 1 pro 3, né? Às vezes esse tipo se confundem. É um pouco mais o subtipo, o 3 autopreservação talvez, né? E essa pode ser uma grande diferença, assim, né? O 3 um pouco mais estrategista, o 1 um pouco mais tarefeiro, operacional mesmo, como eles disseram, como ela disse aqui no vídeo. Mas, gente, isso é tendência da personalidade, tá? Então, quando o 1 consegue fazer uma série de desenvolvimentos, o Enneagrama é uma sabedoria com 1 milhão de ferramentas, né? Então, quando um consegue fazer uma série de desenvolvimentos, você vai ver ele liderando, tendo negócio próprio, liderando equipe, sendo presidente de empresa, sendo líder religioso, líder governamental, político, que seja, tá? E obviamente, não preciso nem falar, né, gente? Às vezes a pessoa nunca nem ouviu falar de desenvolvimento pessoal, de enneagrama, de qualquer coisa disso, e ele teve um desenvolvimento que a vida, né, permitiu várias coisas que a gente pode, cada um defender a sua tese, né? E você vai ver líder, tipo 1, sim, sempre, tá? 2. Dois são os emotivos, são aqueles altamente que fazem tudo pelo outro e é motivado pelo outro. Então ele vive para servir o outro. Ele tem... Se você for aqui no canal, você vai ter o vídeo sobre o tipo 2 no Enneagrama. Ele é um emocional, ele tá na tríade da imagem, ele tá na tríade da tristeza. O direcionamento da imagem é pra fora, ou seja, o que o outro precisa eu vou me modelar e fazer, tá bom? Só que tem as 3 variantes, então tem 4 vídeos sobre o tipo 2 aqui no canal, as 3 variantes, nem todos, tá? 2 sexual menos, 2 social menos, vai estar o tempo todo olhando pro que o outro precisa. Então é um olhar voltado pra fora, sim, sem sombra de dúvida, mas essa prestatividade, essa doação, você vai ver um pouco mais no 2, autopreservação, tá? Ele só tem um objetivo na vida, servir. Então ele pode virar aquele puxa-saco terrível. Sabe aquele cara puxa-saco? Aqui os tipos 2 vão ficar com raiva. Tipo 2 no meu coração, você vai ficar um pouco com raiva, mas assim, se o 2 não tomar cuidado, ele fica adulando o outro mesmo, tá? Então Naranjo chamava de o adulador às vezes, né? Então se ele não cuidar, eu brinco com alguns alunos tipos 2 meus, eu falo, ó, uma semana sem elogiar ninguém, né? Então começa a aula, eles começam, ai que colar lindo, Luísa, você tá linda, né? Eu tô com quase 80 quilos, porque tenho desculpa de estar grávida, né? Mas sempre tem uma coisa bonita, né? Deles estarem falando com a gente, tá? Então vai ter uma certa adulação. Se ele não tomar cuidado, se ele não se perceber. De novo, um pouco mais aqui no 2 autopreservação, de uma maneira bem grosseirona. O 2 autopreservação ajuda quem mais precisa, tadinho, sabe? Ai, precisa tanto de mim, né? O 2 sexual ajuda quem mais o atrai, não tem nada a ver com atração de relacionamento íntimo apenas, tá? Tem a ver com aquela pessoa que mais o atrai como líder, como pessoa interessante, quem tem mais atração, quem mais gera atração no 2 sexual. E no 2 social, quem tem mais poder, quem tem mais realização, quem tá ali assinando o cheque, tá? Mas de uma maneira geral, o olhar é voltado para o servir, eu não discordo disso, mas não é aquele... Por isso que no Enneagrama a gente prefere usar número do que letra, porque se você falar assim, o 2 é o prestativo, tem um monte de 2 que vai falar assim,
Mais ou menos, né? O próprio 2 autopreservação, o nome do 2 autopreservação é eu primeiro, né? Opa, eu primeiro. É um instinto de autopreservação falando antes do próprio tipo que quer ser amado, que quer fazer a diferença, que quer servir. Então, entenda que se você for tipo 2, é natural você não se identificar com essa questão pontual, assim, ó, veio para servir e ponto. Tem um monte de coisa aí atrás, né? Você é muito sou eu. Oi, irmãozinho, tá bem? Que ajuda? Então, mas o 2 são os mais emotivos, são aqueles mais, sabe assim, que quando estão em desequilíbrio, aquele mimimi danado. O 2 são os mimizentos. O 2, na verdade, o que acontece? Ele é um emocional pro alto, né? Se você for olhar pro símbolo do Eneagrama, o 2 tá ali grudadinho no físico, ele tá no alto do Eneagrama. Então ele tem uma coisa assim, ele é o sol, ele é alegre. Cara, mas ele é um ser humano, ele fica triste, ele tem problemas, a paixão dele é o orgulho. Quando ele tem problema, ele se retrai. Você vai saber do problema dele quando ele já resolveu, mesmo que você for íntimo dessa pessoa. Eu falo bastante sobre isso nos outros vídeos do tipo 2, vale a pena você assistir. Só que o 2 tem uma ligação direta com o 4, então em desequilíbrio, em nível de desenvolvimento baixo, você vai ver um 2 queixoso, reclamão, terceirizador, tá mudando de emprego o tempo todo, a culpa é sempre da empresa, tá mudando de relacionamento o tempo todo, sempre os outros, né, estão errados e ele não. É uma paixão do orgulho, né, gente? Então é uma dificuldade de dar o braço a torcer, de assumir as próprias fraquezas, tá? Isso pode acontecer. Galera do pessoal é o 2. Isso, o pessoal é 2, PSDB. PSDB é 1, pessoal 2. E o 4 é tipo, mano, é o anarquistinha. Eu sou rebelde. Tá. Mais ou menos isso. Mas o 2 ele tem uma coisa muito de servir, uma pessoa muito, ele acaba sendo muito Generoso. Generoso. Mas Por também isso que é mimimi. Eu faço tudo por você. é isso aí, entendeu? Se ele tá em desequilíbrio, ele entra no ponto de mártir. Eu faço tudo por você e você não reconhece. Isso é bem de 2, é frase de 2. São os boletos emocionais, não? Então não tem aquele servir genuíno. Eu te ajudei e ponto, bola pra frente, Madre Teresa de Calcutá. Que, aliás, tem tudo para ser uma 2 social e as pessoas classificam como 8, né? E sei lá, mas tem muita coisa de ser 2 social, porque o 2 social pode parecer, inclusive, bastante com o 8. Mas o 2 é isso, né? Ele não tem o servir à toa. É o servir para eu ser reconhecido depois, para eu fazer diferença na sua vida, para você me tratar de maneira diferente, sabe? Então, às vezes, a sensibilidade tá muito nesse lugar aí, né? Peraí, como que você entrou aqui na sala e me cumprimentou igual as outras pessoas, sendo que eu, né, tô ali do seu lado o tempo todo te ajudando no que você precisa. Às vezes você nem sabe que você precisa de ajuda e eu tô te ajudando, né? Então tem um pouco disso. 3. Ele é o tudo pelo sucesso. O negócio dele é dar certo, não importa em nome do quê. Então ele vai atropelando o que for para conseguir chegar no sucesso. PMDB. Ele é Foge do fracasso, mira no sucesso. Pavor do fracasso, né? Pavor de ser mais um. função do que os outros pensam a respeito dele. Então, para ele é muito importante a imagem, então ele tá sempre muito bem arrumado, muito bonitão. Para ele é importante o cabelo estar arrumado, ele tá bonito, sabe? O 3, a imagem dele fala muito. Então Ele se preocupa muito. Tipo, mais ligado ao dinheiro, não? Totalmente. Não, ele é ligado, ele quer dinheiro, ele é muito ligado ao dinheiro, ele quer. Duas coisas aqui, né? Nem todos os tipos 3 vão se identificar com essa questão da imagem, tá? Eu conheço um tipo 3 autopreservação, por exemplo, que a esposa fala, Luiz, eu tenho que jogar as roupas fora, porque ele usa roupa rasgada, né? Então, assim, você vai conhecer tipo 3, por exemplo, que fala, eu só tenho as mesmas camisas, as mesmas calças, porque eu não gasto tempo me arrumando. Então, às vezes, a eficiência ganha da imagem. Conheço também um 3, por exemplo, que tem um carro um pouco melhor e um carro um pouco mais econômico e ele trabalha com um carro mais econômico, por mais que ele estacione lá na empresa e os amigos ficam até brincando com ele do carro, né, bem popular, digamos assim. E ele não liga, porque assim, o que ele vê mesmo é o custo do pneu, então 3 autopreservação de novo, né? Muitos tipos 3 não se identificam com essa questão da imagem, tá bom? Mas de fato eles vão buscar sucesso, eles vão buscar destaque, nem sempre com a imagem. Por exemplo, Jorge Paulo Lema é um grande exemplo disso, né? O sucesso está no resultado da empresa. A gente veio conhecer daqui uns
Pra cá de uns 8 anos, mais ou menos, que a gente foi saber um pouco mais sobre a vida dele, que foi lançar livro, ele dá uma ou outra palestra, né? Mas o que importa mesmo é a estratégia e o resultado das empresas dele, tá? Outra coisa que pode não ser foco, ela começa a falar ali alguma coisa de dinheiro. Muitos tipos 3 você vai encontrar um pouco mais social, um pouco mais sexual, dificilmente o autopreservação, que não tão ligados a dinheiro, sabe? Assim, até parecido um pouco com 7, eles arriscam dinheiro, eles pedem emprestado, eles não têm muito zelo com isso, porque tem uma ousadia gigantesca em termos de ter destaque, e aí você vai encontrar um monte de tipo 3, inclusive enroladíssimo com dinheiro. Isso pode acontecer, tá bom? Não necessariamente ele tem o dinheiro, ele consegue o dinheiro. Mas sim, ele é aquele cara que se ele tiver dinheiro pra comer ou pra comprar o tênis, ele vai comprar o tênis. Então, nem todo tipo 3 vai se identificar com isso, tá bom? Nem todo tipo 3. Agora, todo tipo 3, minimamente saudável, ele vai buscar e assim, ó, e vai encontrar o destaque. O 3 autopreservação é através do resultado da empresa, o 3 social é através do prestígio, ele é o melhor nisso, né? Ele é o mais reconhecido, é o médico dos médicos, né? É o treinador de treinadores, então sempre um passo a mais, né? E o 3 sexual talvez é o que mais se identifica com essa questão da imagem, digamos assim, né? Da vaidade como a gente conhece, e nem todos dele mesmo assim, tá? Mas 3 tem bastante 3, porque 3 se destaca, né? 3 gosta de aparecer. Então você vai ver muito 3. Ele vai falar, tô aqui. Então você entra no Instagram, você fala, esse cara é 3. Tá no Instagram dele, assim. Você consegue analisar pelos... Mas dá, lógico, dá pra ver. Lembrando, nem todo tipo 3 gosta do destaque, tá? Agora tem uma coisa aqui que é engraçada, muitos instintos sexuais vão ser confundidos como 3, tá? Então às vezes a pessoa é instinto sexual e ela tem certeza que é 3. Ou a pessoa de fora tem certeza que ela é 3, porque o instinto sexual quer destaque, o instinto sexual quer palco, ele quer reconhecimento, ele tem gana, sangue nos olhos para fazer o que ele quer, o que ele se propõe a fazer, tá? Então também pode ter essa confusão aí. 5. 5 é um nerd, bem nerd, sabe aquele nerd assim, bem nerd de laboratório mesmo, aquele cara que a gente coloca de estereótipo mesmo de nerd, é ele. Ele não gosta... Tirando Chico Buarque, né? Tô brincando, gente. Bom, é claro que, de novo, né, a gente tem aqui, ela teve pouquíssimo tempo para falar sobre uma sabedoria de 2000 anos, né? Mas toda vez que a gente fala, 1 é o organizado, né? O 1 é o professoral, o 2 é o servidor, o 3... Toda vez que a gente fala isso, a gente tende a reduziu, a chance de errar é enorme dentro do Enneagrama, tá? Nem todos os tipos 5, como você deve imaginar, são nerds, né? Eles são profundos no que fazem, né? Eles têm uma janela mental gigantesca e meio que única, digamos assim. Então, eles se aprofundam muito no que fazem. Mas, enfim, vai ter tipo 5 fora do laboratório, não preciso nem falar isso, né? Não preciso nem falar. Vai ter tipo 5 fazendo qualquer coisa, tá? Sendo artistas, sendo trabalhadores braçais, sendo comerciantes, sendo professores, sendo coachings, sendo qualquer coisa que você imaginar, você vai ver tipo 5, assim como todos os outros 9, todos os outros 27 subtipos fazendo, tá? Gosta de viver em sociedade, ele não convive com outras pessoas, é aquele cara que tá sempre sozinho, tem, sei lá, 2 calças e 3 camisetas pretas pra não ter que escolher a cor. É isso daqui que ela fala do tipo 5 das camisetas, da calça, né? Eu escuto bastante tipo 3, um pouco mais autopreservação falando, que gosta da eficiência, né? Não de gastar tempo com roupa. O que vai acontecer aqui, gente? Quando ela fala, não gosta de viver em sociedade, ele tá sempre isolado, né? A pessoa sempre isolada, ela tá com alguma patologia, tá? O 5 gosta sim de ficar sozinho, né? Ele tem uma perda de energia quando ele tem... muitas conexões, muitos encontros, muitas reuniões com as pessoas, mas eles amam conviver, eles são do conhecimento, né? Olha para o 5 no símbolo, ele está do lado do emocional, quando esse símbolo vira o símbolo da essência, que ele se encontra, ele está no ponto do emocional juntamente com o físico, com o mental. O que eu quero dizer é que o 5 adora uma boa conversa, adora conviver, só que não é o conviver assim, vamos pro churrasco e o que rolar, rolou, não é. É o conviver assim, cara, vamos marcar com aquela turma que fala sobre negócios? Vamos marcar com aquela turma que gosta do cinema italiano da década de 60? Então tem que ter um sentido as interações. Tendo um sentido as interações,
O 5 vai adorar ficar recolhido no seu ambiente e também conviver, tá? Então o 5 isolado, o 5 que odeia as pessoas, ele tá com uma patologia, tá? A pessoa que ela não convive em sociedade, então dificilmente você conhece um 5. Porque ou ele tá trancado dentro de uma universidade, em um laboratório, sei lá, né, fazendo alguma coisa assim, ele tá trancado em algum lugar. Ele não é social. Não, ele odeia. Você vai encontrar o 5 na sociedade normalmente, tá, gente? No caixa do banco, quando você contratar um pintor, quando você, enfim, o 5 de novo, vou ficar repetitiva, né? Mas ele vai estar em qualquer lugar fazendo qualquer trabalho, tá bom? Gasta muita energia se sociabilizando, então ele não gosta. Ele fica na dele. Ele não tem amigos. Você vê aquela pessoa isolada no mundo, ele é isolado. E tá de boa. Nossa, super de boa. De novo, falei sobre isso, né? Mas ele pode ser muito conectado com as pessoas, tá? Muito conectado, muito preocupado com as pessoas. O 5, ele tem um sentimento de escassez, que é uma coisa própria da personalidade, mas com os dele, ele é de uma generosidade incrível, tá? Então ele pode ter grandes amigos, ele pode ter grandes conexões. Ele não vai ser aquela pessoa que vai fazer uma festa para 200 pessoas, mas ele pode ser aquela pessoa que vai ter lá os 2, 3 amigos dele do lado, sempre que ele precisar. Então é uma pessoa generosa para os seus, tá? E obviamente ele tem amigos, né? Obviamente você vai ver pessoas sem amigos em todos os tipos e você vai ver tipo 5 com amigo. Obviamente sim. Ele tem uma pessoa que ele vai escolher. Se ele conseguir se relacionar com alguém, vai ser uma pessoa pro resto da vida e acabou, porque gasta muita energia se relacionar, a gente sabe disso. Tipo 5 do meu coração. Vocês conseguem se relacionar com as pessoas, pelo amor de Deus, tá? Inclinação da personalidade é um pouco mais confortável eu me relacionar com as minhas ideias, com os meus conceitos, com os meus hobbies, com os meus livros, né? E eu não quero nenhum tipo 5 escutando isso e falando, meu Deus, é isso mesmo, eu não gosto de me relacionar, é Netflix e o meu gato, né? Pelo amor da minha Nossa Senhora, né? Quem é meu aluno sabe, eu sou casada com um tipo 5 há 14 anos. Ele gosta mais de receber do que eu, ele gosta mais de encontrar as pessoas do que eu. Ele tem uma coisa com a família, com os amigos, né? De muito mais proximidade do que eu, tá? Então, não, tá? Não caia nessa. Isso é inclinação da personalidade. E você minimamente trabalhadozinho ali, você vai gostar muito de conviver. Tem que ficar lidando com mimimi e ele não tem paciência para lidar com emoções. Ele é muito racional. O 5 é o perfil mais racional que tem. Então ele não quer... Ele é um racional profundo, se você olhar no 5 você vai entender o que eu tô falando, mas ele tá do lado do 4 e ele tem uma emoção muito forte, né? Muito forte. Então, o 5 tá do lado do emocional. O que vai acontecer aqui? Ele meio que se descontrola, né? Eu sempre dou o exemplo da Casa do Papel, para quem não assistiu. É chamado de professor, então ele fica... É um assalto na Casa da Moeda da Espanha, e aí vai uma gangue para dentro da Casa da Moeda e fica uma pessoa fora nos bastidores, né? Fora ali do local do crime, orquestrando tudo. Essa pessoa é o professor, que é um tipo 5 de carteirinha, né? Tem tudo para ser um tipo 5. Enfim, o plano é perfeito porque ele passou a vida, né, desde a infância elaborando aquilo. Isso acontece com o tipo 5, então não vou falar sobre isso agora, a gente vai lá nos vídeos do tipo 5 que você vai ver, mas assim, tem um planejamento do passo a passo muito grande, mas ele começa, degringola um pouco quando ele se apaixona, inclusive pela delegada. Então assim, os 5 eles têm pouco contato, digamos assim, com a emoção e preferem o que é mais razão, mas eles são tão emotivos. Se você encontrar, se você tiver a oportunidade de conviver próximo com o tipo 5, você vai ver que a emoção brota nos olhos, sabe? Vários momentos você vai ver o tipo 5 com olhos cheios de água. Então, às vezes, eles se emocionam facilmente com as coisas, tá? Ele é um emocional profundo, ele é um racional profundo, eu não discordo disso. Mas a emoção tá ali, do ladinho, sabe? Do ladinho. Eu lembro de uma tipo 5 falando comigo assim, Luísa, eu gosto de ficar quietinha no meu canto, mas eu fico rezando também pra alguém vir me resgatar, sabe? Eu rezo pra alguém vir me resgatar. Ele lidar com emoções. Então o outro começa a falar assim, sei lá, eu tô muito triste hoje. Problema seu. Tipo, se vira com isso, entendeu? Eu tive um dia pesado. O que significa pesado? Eles são muito literais. Isso aqui é bacana de você entender sobre essa questão do literal, tá? Eu lembro de eu falando com meu marido um dia, liguei pra ele e falei, vamos tomar uma cerveja? O que pra mim, na minha linguagem, significa, vamos dar uma saída? Vamos sentar em algum lugar pra comer alguma coisa? E eu lembro de eu chegando em casa,
as peças de carne e as cervejinhas lá todas prontinhas pra gente jantar em casa. E aí eu também nem quis brigar porque eu já tinha perdido a discussão, né? Então tem que ser bem literal mesmo. Eu gostaria de sair para jantar. Tem como? Se você puder fazer isso uns 3 dias antes é até melhor, né? Que eles não gostam muito de ser pegos de surpresa. Mas são literais, tá? Tem uma dificuldade às vezes de perceber ironia, de perceber piada. Isso de fato é verdade. Assim, um 5 geralmente se relaciona com 5, né? Porque quem consegue lidar com 5? Imagina, eu chego pra você... Todo criativo. Tá. Mas chato, vai dormir. O 5 é o mais complicado, mas é o mais fácil de se identificar porque é o mais... Quando a gente fala o mais complicado, o mais chato, o mais isso, geralmente a gente cai na redução, né? Então, o ser complicado não tá ligado ao tipo, tá ligado ao desenvolvimento das pessoas, tá bom? Os 5 geralmente têm relacionamentos longos, né? Longos. Eles têm relacionamentos de credibilidade, né? Ele é um tipo 5, você vai olhar para ele, as pessoas querem saber o que ele tá falando, ele quer saber o que ele tá fazendo. As pessoas criativas, né, como eles dizem ali, vão querer mesmo se aproximar, até porque às vezes eu sou criativo demais e eu começo demais, mas me falta profundidade. Então todas as pesquisas que são feitas com o Enneagrama, pelo menos as que eu tenho acesso, elas não chegam a conclusões nenhuma do tipo, o tipo 5 só casa com 5, o 6 só casa com 1, sabe? Todas essas coisas, elas não chegam a nenhuma conclusão justamente porque um 5 é um mundo. Né? Então tem um 5 autopreservação com social reprimido, tem um 5 sexual dominante, gente, chega a pelo menos 108 subtipos, fora isso tem o nível de desenvolvimento das pessoas, fora isso tem a cultura que a pessoa foi criada, né? Então um tipo 5 brasileiro é completamente diferente de um tipo 5 irlandês, né? Um tipo 7 brasileiro é completamente diferente de um tipo 7 japonês, então tem toda uma cultura, né, que você foi criada, mesmo aqui no Brasil, que é um país continental. Então toda vez que a gente falar 5 só gosta de 5, nunca vai dar certo com 4, eu vou precisar, com a minha prática, te falar, não, eu já conheci vários casais 4 com 5, né? O 6, ele é a base da sociedade. Existe isso, tipo, tem mais? Tem assim, ó, o 6, ele é a base da sociedade. O Homo sapiens dominou o mundo porque a base dele é 6. Porque o 6, ele preza pela segurança. Então foi o 6 que enfiou a gente dentro das cavernas, que falou, olha, agora vamos cuidar. Vocês estão vivos graças a nós, gente, que somos tipo 6. Agradeçam a gente. Mandem chocolates da Copenhague, tá? Isso mesmo, tá? O 6, ele tem um olhar assim, como é que eu vou me manter vivo, né? Que pode ser o olhar de vários outros tipos, tá bom? E que pode ser o olhar também, sobretudo, de qualquer tipo que tenha instinto de autopreservação. O 6 é em maior número, isso todo mundo que trabalha com Enneagrama vai meio que ter a mesma opinião sobre isso, a não ser uma pessoa que trabalha especificamente em algum lugar, que por um acaso tem mais tipos X do que Y, mas toda vez que você abre um pouco o leque, você vai ver que o tipo 6 é o tipo que mais aparece mesmo. Existem algumas explicações para isso. Uma das coisas que para mim faz muito sentido é a explicação de Richard Rohr, e aí de novo eu explico sobre isso lá na aula do tipo 6, mas com mais detalhes, tá? Mas assim, tem a ver com a interpretação de infância. Então, o 6 teve a interpretação de insegurança da mãe, autoridade e instabilidade emocional do pai. Quem quiser saber mais sobre isso, vai lá nos vídeos do tipo 6. E aqui a gente pega quase todo mundo mesmo, né? Então, a base da sociedade, ela vai ser... O maior número de representantes, para quem trabalha aqui no mundinho do Enneagrama, vai ser de fato o tipo 6, tá bom? O mais raro é o 4. O mais raro é o 4. O mais raro é o 4. Porra, eu sou muito raro. Chupa babá. Tu não sacou que eu sou? O alecrim dourado, né? 2 alecrim dourados conversando. Somos 2 raros, né? Eu realmente concordo com essa questão que o 6 é o que mais se encontra, né? Mas nunca vi nada falando dessa questão do 4 ser o mais raro, tá, gente? De fato, eu nunca vi. Tem um balanço ali, né? Principalmente da onde você tá inserido, tá? Da onde você tá inserido. Por exemplo, no meu mundo eu tenho muito 4. Talvez eu trabalhe com desenvolvimento humano e é uma coisa que atraia muitos 4s, né? Quando eu tô nos corporativos, menos 4, muito mais 6, muito mais 9, muitos tipos 1s também. Então eu acho que isso daí varia, né? É difícil da gente fechar uma conclusão acerca disso, tá? Passou 10. 6 são 6. Isso é raso. Cala a boca, velho. Não, mas o 6 não é raso. Mas ele é, então ele não é assim. E tem o 6 também é muito metódico, assim como o 1. Só que a motivação do 6 para ser metódico é porque se ele faz sempre a mesma coisa e dá certo, então é uma forma segura de agir, entendeu? Então ele escolheu essa forma. Então ele é metódico, então também tem essa história da motivação, que motiva a pessoa a ser daquela forma.
O 6 é metódico porque ele precisa de segurança. E o 1 ele é metódico porque ele gosta da coisa perfeita. Tá. Você vê como não dá pra você ler um livrinho e falar, ah, eu sou isso? Provavelmente o 6 e o 4 não se dão muito bem. Na verdade, assim, De novo, gente, podem ter relacionamentos íntimos, podem trabalhar, pode ter uma série de coisas, tá? Eu mesmo sou sócia durante anos de um tipo 4 e a gente sempre se deu super bem, né? É claro, com os arrancar-rabos normais de quem tem uma proximidade, de quem trabalha junto, e é isso que ela falou da motivação, né? A motivação do 4 é imprimir a sua identidade, é fazer do seu jeito. A motivação do 6 é controlar. Imagina, potencial de conflito, né? De novo, gente, quem tá na militância política provavelmente é 6? Não, tá todo mundo que tá lá na militância política pode ser qualquer perfil. Cada um vai militar de uma forma, né? O instinto social vai fazer isso para melhorar a sociedade, o instinto sexual vai fazer isso porque ele tem um ímpeto de mudança, o instinto de autopreservação porque ele quer segurança, o tipo 1 vai fazer por uma causa, o tipo 2 vai fazer por outra, né? Eu tenho, por exemplo, um tio tipo 2, casado com uma tia tipo 4, e eles foram daqueles casais clássicos fugitivos da ditadura, que lutaram pelo Brasil, né? Então, não dá, não tem nada a ver essa generalização, não tem absolutamente nada a ver. Agora dá pra gente fazer um arquétipo, né? Então, por exemplo, o Brasil é um país tipo 7 com instinto sexual, né? Todo mundo é tipo 7? Claro que não. Então, assim, o movimento de militância é um movimento tipo 6? Ok, talvez possa ser, sabe? Que é lutar pela sua ideologia, é meio que querer patrulhar o outro, colocar a goela abaixo o que eu acho. Se você não vota nisso, você é um burro, é um boi, né? Como é que fala? É um gado, né? É um gado que tá indo contra a manada. Você é burro quando você pensa diferente de mim aqui. Eu preciso falar que isso é um movimento 6 mesmo, tá? Tá. 7. 7 é o tudo pelo prazer. É aquela pessoa que vive em função de ter prazer. Então, quando ela tá fazendo alguma coisa, o negócio fica chato, ele para. Igual, vai fazer uma faculdade. A faculdade ficou chata, para. Né? Ou, tô no meio do trampo e ficou, sei lá, tá muito chato o trabalho hoje. Chefe, vou embora porque eu tô com dor de cabeça. Alguns tipo 7 não vão se identificar com isso, um pouco mais 7 autopreservação. 7 autopreservação tem uma resistência a fazer o que não gosta incrível, né? Porque ele tem esse, eu vou ficar aqui 10 anos fazendo isso, porque lá na frente eu vou colher os benefícios. 7 autopreservação tem uma força para fazer isso incrível, e mesmo o sexual ou social, se ele tiver minimamente desenvolvido, ele vai conseguir não entrar nessa vibração, que ela não tá falando coisa errada, é isso mesmo, tá, gente? Inclinação da personalidade, é essa. Agora, muitos 7 podem olhar para isso e falar assim, nossa, eu sou 0 assim, eu não desisto das coisas fáceis, das coisas tão facilmente assim, tá? Então, isso são coisas que você, por exemplo, um tipo 7, que foi criado em um local de escassez, por um pai super rígido, né? Então, várias coisas vão moldando a gente, né? Tem a questão genética, tem a questão do meio, né? Então, uma somatória de coisas que vão moldando a gente no nosso caminho de desenvolvimento. Entendeu? O cara só faz aquilo que dá prazer pra É ele. um solteiro. Eterno solteiro. Olha, a grande maioria do 7 fica curtindo a vida. Ele gosta de curtir a vida. Ele é um cara que vive... Ele é um É legal essa questão do 7 solteiro, né? Ou o 7 não consegue ter um compromisso, né? Você vai encontrar, naturalmente, tipo 7 com relações muito longas, muito duradouras, né? O 7 sexual, por exemplo, o relacionamento é uma coisa forte na vida dele. Ele quer que aquilo dê certo, sabe? Ele quer, claro que em desequilíbrio ele vai, talvez, ficar pulando de galho em galho, tudo. Mas, assim, em desenvolvimento, o 7 sexual tem uma coisa muito forte com o relacionamento, tá? Muito forte mesmo. Ele vai querer que aquilo dê certo, sabe? Ele vai investir naquilo, como todo bom instinto sexual. E aí, junta com um certo idealismo que o 7 tem, é bonito de ver, inclusive. O 7, ele tem uma coisa muito solta, ele é muito legal, é um amigo legal, é aquele amigo muito legal. Você quer ter um amigo 7... Quando ele tá bem, né? Quando ele tá minimamente irritado, que tem a ver ali, quando ele precisa decidir alguma coisa, quando ele percebe que as escolhas não são ilimitadas, ele fica o mais rabugento desse enneagrama, mais hostil, mais grosseiro, né? É interessante ver até o movimento do Brasil, você consegue ver isso, né? Então, o Brasil é um país com uma cultura 7,
e nos últimos anos a gente está brigando com todo mundo, né? Os irmãos brigando no grupo de WhatsApp por causa de questões políticas, e assim, essa polaridade e faz um país ser tão alegre, né? Com uma cultura tão alegre, a gente fica meio rabugentão, assim, né? Que é uma coisa mundial, inclusive, não é só do Brasil. Mas é óbvio que eles estão pontuando ali a alegria do 7, talvez seja uma das primeiras coisas. O 7 é o festeiro, é o amigo do churrasco, tudo. Se a gente for falar também de cultura brasileira, já dá pra imaginar que o 7 carrega a maior dor do Enneagrama, tá? Mas você não quer ter um amigo 7 pra contar com ele. Porque se você ligar pro 7 e falar assim, puta, tô mal. Ai, cara, acabei de chegar, tô cansado. Ó, amanhã a gente se fala, resolve aí, entendeu? Ele não é líder. Não, ele não é parceiro. Ele vai fazer aquilo que for bom pra ele. Tendência da personalidade, inclinação da personalidade, um certo individualismo, tá? Um certo individualismo e, enfim, muitos sets vão ouvir isso e não vão se identificar, porque podem ser parceiros, podem ser muito apoiadores, mas a fuga da dor não é só a fuga da própria dor. Tá vendo um amigo sofrer, uma amiga sofrer, e aí o 7 fala, vamos ali tomar uma cerveja, né? Então ele vai transformar, é diferente do 4, né? O 4 às vezes você olha de fora e fala, putz, ele é muito individualista. Mas se você sofrer, se você é importante para ele, ele vai ter uma conexão, ele se conecta pela dor, né? O 7, você pode ser super importante para ele, e ele pode ser o seu parceiro, ele pode ser um parceiro, uma pessoa que te apoie bastante, mas ele vai fugir da dor, ele vai querer te levar pro alto, sabe? Ele não tem muita paciência pro sofrimento, ele não reconhece, ele foge, lembra? Foi o tipo que talvez tenha o maior contato com a dor, uma dor que gera angústia de morte. Então ele passa a vida floreando as dores, correndo da dor, fugindo, transformando, triturando dor em coisa boa, tá bom? Então tá sofrendo, bora viajar, né? Ah, tá ruim aí pra você, bora num restaurante bom pra você esquecer disso daí, tá? 8. 8, ele é tudo pelo respeito. Aquela pessoa que quer ser respeitada pelo que ele é, pelas conquistas dele. Então ele é uma pessoa muito dura. 8 é um perfil muito duro. É uma pessoa que gosta, tanto assim, gosta... 7 teve uma grandíssima dor e que gerou uma interpretação de angústia de morte. Então ele vem pra vida buscando satisfação, felicidade, coisa boa. O 3, uma grandíssima dor de não ser visto, de não ser amado, de não ter valor, e ele vem para a vida mascarando os próprios sentimentos, transformando os próprios sentimentos em atividade, fugindo deles, e de uma certa maneira buscando um destaque para ser visto, porque ele confunde admiração com amor. O 8 teve uma dor profunda também, uma dor que tem a ver com invasão, que tem a ver com injustiça. Então ele vem para o mundo assim, agora eu vou ser respeitado. Agora ninguém me invade, agora ninguém será injusto nem comigo, nem com os meus, sabe? Então, obviamente que todo excesso pode trazer uma falta, né? Então, obviamente, esse excesso aqui, né, de uma montanha, às vezes fisicamente os 8 são assim, meio montanhosos, né? Estrutura taurina, que parece com touro mesmo, como diz Richard Rohr. Porque, de fato, lá dentro tem uma criança que foi muito ferida, tem uma pessoa que foi extremamente ferida e tem uma certa sensibilidade. Foram as crianças mais sensíveis e mais doces do Enneagrama, uma ligação profunda e direta com o tipo 2 do Enneagrama, com o ponto 2 do Enneagrama. Então, tem uma sensibilidade muito genuína, muito pura, mas ele perdeu isso porque se sentiu desrespeitado, então vem pra vida igual um tratorzão, igual uma montanha zona, tá? De luxo, você olha pra ele, diferente do 3, que você vê que o 3 às vezes até pra parecer muito dá uma descambada assim na aparência, o 8 não, o 8 é muito chique, é muito elegante, é aquele dono da empresa, sabe? Aquele que criou a empresa do nada. Tem uma coisa do 8 aqui, ela falou do luxo ali, né? A paixão do 8 é a luxúria. Luxúria não tem a ver unicamente nesse caso com as questões sexuais, vai ter a ver com luxo, com excesso, com intensidade, né? Essa questão pode ser que nem todos os 8 se identifiquem com isso, tá? Com essa questão da aparência, sempre muito assim. Mas vai ter uma coisa que dá presença. Então o 8 chega, às vezes ele tá até desarrumado, tá? Mas ele chega, as pessoas percebem. Então, em termos de presença, chegou, ele não precisa fazer muita coisa, né? Às vezes ele nem fala, todo mundo já se ajeita no ambiente. Então, presença você vai ver aqui. Não, pelo que eu entendi, esse cara ou essa mulher é uma pessoa que é muito confiante de si, né? A ponto de ter buscado esse respeito para ela ser confiante de si.
só que ele não olha para os sentimentos. Então ele não sente, é igual o 7 também não sente. Ele pode não ter uma percepção das emoções mais finas, ele foge de qualquer coisa que seja parecido com o que ele considera de vulnerabilidade, de fraqueza, queixas, reclamações, inveja, ciúmes, né? Então você vai ver tipo os 8 que passaram por momentos assim, marcantes, significativos na vida, e ele meio que passa como um trator, não fica muito, lembrando daquilo, com muito rancor. Tanto é que você vai encontrar vários tipos 8 que de repente romperam com alguma pessoa por alguma coisa até grave e daqui a pouco estão juntos de novo, né? Sociedade, ou mesmo nos relacionamentos íntimos, porque ele passa um pouco por cima disso, né? Outro dia eu recebi uma pergunta assim: é normal o 8 ser rancoroso? O 8 pode ser vingativo, ele se sentiu lesado de alguma forma, desrespeitado de alguma forma, e ele vai te atacar. Ou te atacar forte, né, a ponto de prejudicar mesmo sua vida, ou te ignorar. Você vira um nada pra ele, tá? Isso pode acontecer. Agora, ficar naquele rancor, ficar naquela coisa, me magoaram em 1915, não é muito a cara do 8, tá? Eles têm raiva de quem traiu, né? E tem que ser uma traição meio pesada, não precisa, ele não liga muito para pequenas coisas, sabe? Ah, a gente combinou de gastar tanto, gastamos isso, não é isso, mas assim, as grandes decisões, quando não passam por ele vai dar algum jeito de boicotar, tá? Vingança é uma palavra forte aqui para esse tipo. Então ele vem pro mundo vingando, ele vem pro mundo fazendo, ele vem pro mundo meio que triturando as pessoas que estão embaixo e também a si próprio, né? Então a própria saúde, quando fala se ele não olha para sentimentos, às vezes ele olha até demais, né? No sentido de que ele não respeita o próprio corpo, porque ele tá lutando pros dele estarem no lugar bom. É claro que no nível de desenvolvimento bem saudável, o 8 ele é um transformador do ambiente, um baita de um líder nato, né? Todos os tipos podem ser líderes, mas ele é pode ser um baita de um líder nato. Mas assim, quando não desenvolvido, ele vai fazer isso meio que para as pessoas, até parecido com 2 talvez, meio que as pessoas ficarem dependentes dele, ali envolvidos por ele, né? Porque quando fala, ele não tem sentimentos, ele é um brutamonte, no fundo ele tem um pavor de ser inútil, abandonado, traído. Então ele vai meio que trabalhando para as pessoas ao redor dele, né? Eu tenho uma aluna esposa de um tipo 8 e fala: Luísa, eu preciso mostrar para o meu marido que as pessoas estão assim, né? Passando do limite, que estão aproveitando dele, ele não se coloca e ele não demite as pessoas. Então tem uma coisa, ele aparentemente não tem sentimento, mas pode ser uma manteiga derretida, tá? A gente fala. Maravilhoso. 9. O 9 é tudo pela tranquilidade, pela paz e pelo sossego. Eles são, na verdade, os grandes mediadores do mundo, entendeu? Para ele, assim, ó, qualquer coisa para não brigar, qualquer coisa para não entrar numa briga, numa disputa. São pessoas que guardam muita energia, só fazem o que querem. Então, assim, se você colocar um 9 sentado, ele fica sentado. Ele seja uma criança nova, fala, senta aí, ela vai ficar. Minha filha é um 9. Ela fica ali horas fazendo a mesma coisa, anestesiada na mesma coisa. E tá de boa. Uma cerveja e um amendoim. Agora, se eles querem um negócio e eles focam naquilo que eles querem, eles têm energia e eles vão, entendeu? Constância, energia, resistência, tudo aqui você vai ver no 9. Eu não vou falar do 9, gente, tem 4 vídeos no canal aqui só pra falar do tipo 9, mas é exatamente isso, né? Então, quando ela fala ali, eles só fazem o que eles querem, é bem interessante perceber isso, porque, no geral, os 9 falam, eu só faço o que os outros precisam, eu tenho dificuldade de falar não, mas no fundo eles são teimosões e vão fazendo só o que eles querem mesmo, isso pode acontecer, e meio que empurrando com a barriga, sabe? Fulano vai me cobrar uma coisa, deixa eu entregar no último minuto, e deixa eu ficar aqui, como eles falaram ali, né, no sofazinho, cervejinha ou amendoim, porque no último minuto vai se resolver. Mas para as questões de trabalho, quando ele não se sente pressionado, quando ele não se sente, assim, quando não tem uma autoridade grosseira, eles entregam tudo, fazem tudo, tem uma constância incrível. O 9 é de uma constância. Ele talvez tenha a mesma força, a mesma energia do 8, né? Mas ele abafou aquilo desde criancinha. Então tá lá dentro de alguma forma, né? Ele só não expressa muito. Só que assim, guarda energia, diferente da gente que gasta energia à toa, que a gente tá sempre criando, o 9 não, ele vai lá, guarda energia, fica lá paradão, anestesiando, olhando o celular, sabe se anestesiando na televisão. Aí ele tá parado. Sou eu, cara. Sou eu, velho. Aí quando ele cisma com o negócio, aí vai. Né? Então assim, em casa, meu marido é 9, minha filha é 9. Então assim, eles são muito ali
foco numa coisa, vai, mas até achar o foco. Você não é um 9 porque você nunca focou. Você tá Eu acho bonito isso, né? O câmera fala assim, eu sou 9, eu sou muito 9. Eu acho lindo, assim, sabe? Quando a pessoa se identifica. Às vezes ele nem é, né? Mas, assim, quando essa identificação real vem mesmo, eu acho muito bonito. E aí ele fala, você não é um 9 porque você nunca focou, né? É bem coisa que acontece com o 9. Às vezes as pessoas brincam com ele, né? Às vezes até magoa, né? Porque às vezes ele tá rio ali e tudo, mas é uma mágoa muito grande que tem. Porque o 9 de fato tem dificuldade de entender o que ele quer. Então ele vem fazendo o que o outro precisa, o que a família precisa, o que o chefe precisa, o que a esposa, o que o marido precisa, e olhar pra dentro e falar assim, nossa, eu vou levantar desse sofá pra quê? Pode ser um grande desafio pro 9, porque ele é um gigante. Então o gigante para se mover demora um pouco mais. Eu tenho aulas e aulas de desenvolvimento para 9 dentro da Escola 963 e é incrível ver o salto de desenvolvimento que eles conseguem dar depois que eles entram em contato em, putz, o que verdadeiramente eu quero, porque isso pode ser uma grande dor pro 9, né? Bom, gente, agora eles continuam a conversa, ainda tem aqui mais, acho que mais uns 30 minutos que eles vão falando de algumas outras coisas, mas basicamente eu quis trazer, eu posso até voltar e fazer um pouco mais do começo ou do final depois, me falem aqui se vocês querem, mas basicamente eu quis trazer algumas reflexões mesmo, para que a gente possa sempre, lembrando que quando a gente está falando de Enneagrama, a gente possa sempre deixar a porta, a comunicação, a janela sempre aberta, porque qualquer coisa que a gente fale de Enneagrama, a gente tende a ser superficial e nunca conseguir esgotar o assunto. Então, dentro da Escola 963, a gente tem um lema, alguns lemas, né? Um deles é Enneagrama é uma sabedoria não combina com pressa. A gente está num momento de muito conhecimento, mas pouca sabedoria, né? Então, eu espero que você entenda que o Enneagrama ele pode ser um teste na sua vida, ele pode ser 1 ou 2 videozinhos no YouTube, ele pode ser alguns posts no Instagram, ele pode ser alguma coisa que você fez na sua empresa e que não fez muito sentido para você, que muito pelo contrário, você não gosta, chama de pseudociência. Ele pode ser tudo isso, sim. Ou ele pode ser uma sabedoria, assim como para mim foi, que revolucionou a minha carreira, o meu casamento, fez eu reconquistar o meu casamento, fez eu olhar para minha carreira de forma diferente, só por eu conhecer a minha paixão, a minha virtude, as minhas ideias sagradas. Então eu usufruí tudo dessa sabedoria, não apenas uma coisinha ou outra. Espero que você tenha gostado desse vídeo e acompanhe todos os vídeos aqui do canal que vai te ajudar, além de descobrir o seu tipo, fazer o trabalho que o Enneagrama nos convida a fazer, que é sair do tipo, achar o caminho de desenvolvimento, integrando o que tem de melhor nas suas inclinações da personalidade, mas sem esquecer o lado mais importante que a sabedoria nos mostra, que é o caminho de volta para a nossa essência. Um grande beijo meu!